Olá, amado em Cristo. Sejamos honestos. Nem toda manhã começa com confiança. Alguns acordam com o peso do arrependimento, com aquela dor silenciosa sussurrando: eu deveria ter sabido. Uma pergunta suave fica no ar: será que a graça pode realmente me encontrar aqui outra vez? Mas bem aqui, neste exato fôlego, ouça esta verdade ecoar na sua alma. Você não está além da redenção. Você não é definido pelo seu pior momento. Você não está longe demais para ser restaurado. Esta manhã não é apenas o começo de mais um dia. É um reinício divino para a sua alma. A misericórdia ainda está te perseguindo. Deus não desistiu da sua história. Ele ainda está a escrevê-la. Ele não é apenas o Deus das segundas chances. Ele é o Deus de mais uma chance. De 70 vezes 7. De nem eu te condeno. De segue-me mesmo assim. Então, antes das orações, antes das confissões, antes de suplicarmos por mais uma chance, ergamo-nos nesta verdade sagrada. Eu caí, eu falhei, mas eu não terminei, porque a misericórdia ainda chama pelo meu nome. Este é o convite para começar de novo. Isto não é o fim. É um chamado santo para levantar, retornar e descansar nos braços da graça. Antes que a redenção seja abraçada, precisamos ousar confrontar os lugares dentro de nós que parecem irredimíveis. E é exatamente ali, não onde somos fortes, mas onde estamos quebrados, que a graça se torna mais poderosa. Então, abra bem o seu coração. Deixe este momento ser mais do que apenas uma leitura. Deixe ser um receber. Deixe ser um retorno ao sagrado. Deixe a palavra lavar você como a luz da manhã, suave, curadora e nova a cada manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, 18. Respire fundo. Deixe a paz te encontrar aqui. Você não está abandonado. Você é buscado. Você é amado. Este é o seu momento de começar de novo. Não sozinho, mas na presença do pastor que restaura sua alma. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, 18. Há uma doçura sagrada entrelaçada nestas palavras, não a voz de um juiz severo batendo o martelo, mas o sussurro terno de um pai dizendo: chegue mais perto, eu quero te tornar inteiro. Nos tempos antigos, escarlate era mais do que uma cor. Era uma mancha profunda, impregnada, impossível de lavar pelos meios comuns. É assim que o pecado pode parecer, permanente, vergonhoso, impregnando nossa alma. Mas Deus não se intimida. Ele não desvia o olhar. Ele encara diretamente nossa mancha mais profunda e diz: eu posso tornar isto branco outra vez. Isso não é uma maquiagem espiritual, não é um conserto superficial ou um curativo espiritual. É um milagre. Deus não está no negócio de limpezas cosméticas, Ele está no negócio de restauração completa. Para a alma cansada de tentar se limpar sozinha, esta verdade muda tudo. O perdão de Deus não é parcial, não é limpo o suficiente, é completo. Quando Deus diz: você está perdoado, Ele fala como se a mancha nunca tivesse existido. Imagine isso, viver sem o peso esmagador dos erros do passado, andar na liberdade de um coração renovado. Porque é exatamente isso que Ele oferece. Deixe esta verdade penetrar hoje. Deus não apenas tolera o seu retorno,
Ele se alegra nele. Ele não se afasta da sua quebra. Ele corre até ela com cura em suas mãos. A tua vergonha escarlate não repele a misericórdia dele. Ela o atrai. Este versículo não é um aviso, é uma promessa. Não sobre punição, mas sobre possibilidade. Isto não é apenas uma imagem poética, é o teu convite. Então, talvez a pergunta real não seja: será que posso ser limpo novamente? Mas sim, eu permitirei que Ele me lave? Há uma escolha sagrada diante de nós. Não apenas acreditar que Deus pode, mas acreditar que Ele quer. O coração dele não é relutante. O amor dele não é medido. A graça dele não é rasa. Ela é abundante, suficiente e transbordante. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Não vamos apenas ler isto como uma citação, mas como um clamor pessoal. Cria em mim, renova em mim. Esta é a voz de alguém que chegou ao fim das próprias forças. Não se trata apenas de alívio da culpa, trata-se de restauração da alma. Davi entendia o que era cair profundamente e se quebrar por completo. Ele não queria uma máscara melhor, ele queria um coração novo. E nós não queremos também? Chega um momento na vida de cada pessoa em que percebemos que mudanças superficiais não são suficientes. Não precisamos apenas ser polidos, precisamos ser refeitos. Davi nos ensina algo sagrado. O verdadeiro arrependimento não foge de Deus, corre para Ele, sem nada esconder. Ele diz: começa de novo, Deus, recomeça dentro de mim. Este tipo de rendição, não nascida do medo, mas de um desejo santo, abre a porta para uma transformação que só o céu pode realizar. Aqui o velho coração não é apenas reparado. Ele é trocado por algo novo, radiante e renascido pelas mãos divinas. Muitas vezes, oramos para que nossas circunstâncias mudem, mas Deus oferece algo muito maior, uma mudança no espírito. Isto não é um clamor desesperado por alívio exterior. É um anseio por realinhamento, por ter os cômodos ocultos da nossa vida interior remodelados pela misericórdia. O simples fato de podermos sussurrar este tipo de oração é evidência do desejo de Deus de nos restaurar. Ele não é um observador distante esperando que melhoremos. Ele é um Criador amoroso aguardando permissão. Há algo profundamente sagrado em pedir a Deus para refazer o nosso coração. Não se trata de gerenciamento de comportamento. Trata-se de renovação da alma. E a verdade surpreendente é esta: Deus quer fazer isso. Ele não está esperando a tua perfeição. Ele está esperando a tua rendição. Ele não repreende o teu espírito quebrado. Ele o cura. Ele não exige performance. Ele te dá a sua presença. Oração. Eu entrego meu coração para que tu o refaças. Miqueias 7, 18 e 19. Tu não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar misericórdia. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que imagem de graça de tirar o fôlego! Não armazenada, não empilhada, mas lançada. Consegue ver isso? Deus não deixa apenas os seus pecados se afastarem. Ele os lança, com força, num mar tão profundo que nenhuma vergonha poderá recuperá-los. É assim que Ele está comprometido com a tua liberdade. E Ele não faz isso com relutância. As Escrituras dizem que Ele tem prazer em mostrar misericórdia. Isso lhe traz alegria. Esta verdade, por si só, pode quebrar o ciclo pesado de vergonha que tantos de nós carregamos sem perceber. Imaginamos um Deus constantemente decepcionado, braços cruzados, amor retido. Mas a palavra pinta um quadro muito diferente. A misericórdia dele não é mesquinha.
ela não é racionada, ela é derramada com alegria. Esta verdade nos lembra: o amor de Deus não é reativo, é proativo. Ele não está sendo desencadeado a ser bondoso. Ele já está transbordando em bondade. Ele não está observando de longe. Ele está correndo em sua direção com mãos estendidas. O seu pecado não é uma surpresa para ele. O seu arrependimento não é um risco. A misericórdia dele já está esperando. Ele não fica marcando pontos. Ele mantém aliança. Quando ele perdoa, é definitivo. Quando ele remove o pecado, é completo. Então, se Deus não está mais te condenando pelo seu pecado, por que você ainda está? Hoje, solte a culpa que você já ensaiou 1000 vezes na sua mente. Não apenas peça misericórdia, aceite-a. Deixe a misericórdia se tornar a trilha sonora dos seus pensamentos. Oração. Senhor, ajuda-me a parar de me apegar ao que tu já perdoaste. Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Deixe esta verdade repousar sobre você hoje como o orvalho da manhã. Você não está consumido. Você não está condenado. Você é completamente, alegremente, eternamente amado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:22-23. É mais do que um versículo. É um sussurro suave para toda a alma cansada. Você pode começar de novo. Há algo sagrado nesta promessa. Ela não te apressa. Ela não exige perfeição. Ela simplesmente te encontra, com misericórdia fresca, tão certa quanto o nascer do sol. Talvez hoje você precise saber: Deus não está cansado de te dar mais uma chance. O suprimento dele não acabou. A compaixão dele não se esgotou. Cada manhã é um reinício sagrado. Não porque você mereceu, mas porque ele é fiel. Mesmo quando Jeremias estava entre ruínas, uma cidade quebrada, sonhos despedaçados, ele ainda declarou: grande é a tua fidelidade. Por quê? Porque a misericórdia não depende da paisagem, depende do Senhor. Então, quando o desespero apertar seu peito, este versículo gentilmente afrouxa o aperto. Ele te chama de volta à esperança e te lembra que o fracasso não é final, a fidelidade é. O seu passado não tem o poder de cancelar o que Deus declarou sobre o seu futuro. A cada manhã, a misericórdia se levanta como o orvalho sobre a relva, silenciosa, constante e imerecida. Quer você tenha acordado hoje com louvor ou dor, com alegria ou arrependimento, a misericórdia está esperando. Não porque ontem foi perfeito, mas porque Deus é perfeito. Você não precisa temer o seu primeiro passo hoje. Ele está coberto. Ele está seguro. Oração. Obrigado, Senhor, por uma misericórdia que me renova diariamente. João 8, 10 e 11. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vamos desacelerar esta cena. Não é apenas uma história. É um encontro. Uma mulher com o rosto na poeira, cercada por pedras e olhares, acusação em todas as direções. E ainda assim, o único com o direito de condenar, escolhe, ao invés disso, levantar o rosto dela. E ele diz: nem eu te condeno. Estas palavras não passam a mão sobre o pecado, elas desmantelam a vergonha. Jesus lhe dá ambas, libertação e direção. Isso é graça, o cancelamento do seu passado e o chamado para o seu futuro. Ele diz a ela e a você: vai, anda livre, anda diferente. Tudo aquilo que te marcou
não é o fim da sua história. Jesus não reescreve a sua história com vergonha. Ele a reescreve com propósito. Este não é um perdão frágil, é um perdão feroz, libertador e que abala a terra. As pedras de acusação caem, não apenas ao redor dela, mas ao seu redor também. Você não é quem disseram que você era, você é quem ele diz que você é. Livre, perdoado, chamado. Deixe que essas palavras se tornem a voz que silencia o seu crítico interior. Nem eu te condeno. E se o céu já deixou cair as pedras, se Deus já te libertou, talvez hoje seja o dia de você se perdoar também. Deus não está esperando que você tenha tudo resolvido. Ele te encontra na poeira, olha nos seus olhos e diz: agora você está livre, viva como alguém livre. Oração. Deixa-me caminhar em liberdade e não voltar ao fracasso. Estes versículos não são apenas poesia, eles são promessas. Eles não foram escritos para pessoas perfeitas, foram escritos para você. E esta graça não é abstrata, não está distante, ela é pessoal. Ela te encontra aqui, agora, no exato lugar da sua necessidade. Então receba, como a chuva da manhã, caindo nos lugares onde nada mais conseguia alcançar. Você não está além da misericórdia. Você está de pé no limiar, onde a redenção começa. Oremos. Senhor, nesta manhã eu venho, não fingindo ser forte, mas entregando a minha fraqueza como mãos abertas. Eu não estou aqui para te impressionar com minha força de vontade ou te convencer de que mereço um novo começo. Eu estou aqui porque tu prometeste um. Eu carreguei a vergonha de ontem por tempo demais. Estou cansado de ser definido pelo que me quebrou. Então aqui estou eu, não polido, não perfeito, mas presente. Começa de novo comigo, Deus. Eu não trago discursos grandiosos nem troféus de sucesso. Eu trago o que tu sempre pedistes, meu coração. Tu já sabes onde falhei, os compromissos que sussurrei, as palavras que não posso retirar, os momentos que eu reescreveria se pudesse. Mas tu não pedes perfeição, tu pedes rendição. Então eu me rendo. Eu nomeio os lugares onde fugi de ti, onde resisti à tua voz, onde aceitei menos do que o que tinhas para mim. Perdoa-me, não apenas pelo pecado, mas pela distância que ele criou entre nós. Eu não quero mais viver longe de ti, eu quero voltar para casa. Eu sinto falta da tua proximidade, eu sinto falta do teu sussurro. Eu sinto falta daquela paz firme que diz, mesmo quando o mundo gira, eu sou sustentado pela graça. Eu tentei consertar a mim mesmo, tentei recuperar meu valor pelo esforço, tentei apagar a culpa tentando mais, mas tudo o que encontrei foi exaustão. Tu nunca me pediste para me autoconsertar, tu me pediste para te seguir. Então hoje eu deixo de lado o meu esforço. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Não um histórico perfeito, não uma imagem polida, apenas um coração limpo, honesto, rendido, que volte a bater por ti. Que os lugares que antes pareciam quebrados demais para serem mencionados se tornem exatamente o solo onde a tua misericórdia é magnificada. É realmente possível ser feito novo? Não estar preso ao meu passado? A tua palavra diz que sim. Tu dizes: você é uma nova criação em Cristo. Tu dizes, os seus pecados foram lançados nas profundezas do mar. Tu dizes, minhas misericórdias se renovam nesta manhã. E mesmo que os meus sentimentos demorem a acompanhar, o meu espírito diz sim. Eu sou perdoado. Eu não sou o que eu fiz, eu sou quem tu dizes que eu sou, e tu me chamas de redimido. Então eu sussurro no silêncio, no meio da dúvida. Eu sou redimido, eu sou restaurado. Tu, Senhor, ainda estás reescrevendo a minha história. Ajuda-me, Deus, a viver como alguém livre. Ensina-me a caminhar para longe da vergonha, sem ficar olhando para trás. Quando o inimigo me lembrar de quem eu fui, lembra-me de quem eu sou em ti. Quando os velhos hábitos chamarem, que a tua graça fale mais alto. Que a tua voz seja a que eu siga.
que a obediência surja do amor, não da obrigação. E se eu cair novamente, que eu corra de volta para ti mais rápido, não mais distante. Que o meu retorno seja mais rápido que o meu arrependimento. Que o meu arrependimento seja instintivo, mais rápido que a culpa. Jesus, eu te agradeço pela cruz, a única razão pela qual esta segunda chance existe. E até mesmo isso, não foi ideia minha voltar, foi tua ideia vir atrás de mim. Tu não reciclas a minha vida, tu a redimes. Tu não apenas me dás uma página em branco, tu reescreves toda a história. Então, eu recebo isso hoje. Eu tiro os rótulos antigos. Eu rompo o acordo com as mentiras. Eu me firmo na graça. Mesmo que os meus joelhos tremam, eu seguro a esperança como uma linha de vida, acreditando que tu completarás o que começaste em beleza e em poder. Que hoje seja o meu retorno, que seja o meu realinhamento, que seja o dia em que eu pare de me esconder do meu chamado e comece a caminhar em misericórdia. Eu te sigo não porque sou forte, mas porque tu és forte o suficiente para me carregar. A minha esperança não está no meu desempenho, está na tua promessa. Tu não és apenas o Deus das segundas chances, tu és o Deus que completa o que começa. Então completa a tua boa obra em mim, Senhor. Eu estou aqui, eu sou teu. Eu não peço perfeição, eu peço tua presença. Não estou correndo atrás de uma segunda chance, mas descansando no Salvador, que nunca desistiu de mim. Quantas vezes eu já estive aqui, tremendo sob o peso do arrependimento, perguntando se ainda há um lugar para mim à tua mesa. E toda vez, tu puxas uma cadeira, tu sorris, tu dizes, vem, você ainda pertence. Amém. E entanto, aqui estás tu novamente, uma oração de retorno, coragem e graça. E entanto, aqui estás tu novamente, me convidando de volta para a graça com braços abertos e misericórdia incansável. Tu não te afastaste de mim, nenhuma vez sequer, nem quando eu tropecei, nem quando eu resisti, nem mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Tu tens sido fiel, mesmo diante dos meus fracassos, e isso por si só me humilha. Tu não te cansaste da minha confusão, nem te fatigaste com o meu vagar. Tua misericórdia tem superado as minhas dúvidas mais profundas e me encontrado nos meus lugares mais quebrados. Então hoje eu peço força, não a força para impressionar ou convencer, mas a força para simplesmente tentar de novo. Dá-me coragem, Senhor, não para voltar a ser quem eu era, mas para me levantar e ser quem tu me chamas para ser. Eu não quero reconstruir minha vida em torno do arrependimento ou ficar repetindo os velhos enredos de vergonha. Eu quero construir sobre a pedra angular do teu amor, da tua verdade, das tuas promessas. Sê o meu alicerce, inabalável e verdadeiro. Sê a rocha em que me apoio quando a dor ameaçar derrubar a esperança que tu estás cultivando. Eu sei que reconstruir contigo pode ser um processo lento. Eu sei que a cura leva tempo, mas eu confio nisto. Tudo que for construído com a tua presença, permanecerá. Dá-me coragem ao acordar, ainda lembrando quem eu fui ontem. Dá-me ousadia para entrar em lugares onde antes habitava minha vergonha. Ajuda-me a parar de me identificar com as minhas feridas e a começar a crer que sou curado pelas tuas cicatrizes. Tu disseste na tua palavra, eis que faço uma coisa nova. Agora ela brota. Você não a percebe? Deixa-me ver isso, mesmo que seja só um vislumbre. Deixa-me sentir isso, mesmo que seja apenas um sussurro. Deixa-me crer que mesmo aqui, especialmente aqui, tu estás trabalhando a redenção na minha história. Que a gratidão cresça em mim e silencie o crítico interior que se agarra à culpa. Eu não quero mais gastar este dia repetindo o que não posso desfazer. Quero caminhar no presente, não no passado. Quero viver como alguém amado, liberto, redimido. Tu pagaste um preço alto demais para que eu continue arrastando correntes que tu já quebraste. Ensina-me a viver livre,
Ensina-me a carregar a graça da forma como tu me tens carregado. Existem lugares em mim ainda sensíveis pelas traições de ontem. Existem pessoas que eu preciso perdoar, mesmo que elas nunca tenham pedido perdão. Existem memórias que ainda doem e reações que eu gostaria de poder desfazer. Cura-me, Senhor, não com um conserto rápido, mas com uma restauração profunda. Deixa o perdão fluir de mim, não porque eu sinto vontade, mas porque tu me perdoaste primeiro. Se eu verdadeiramente recebi a tua misericórdia, permita-me oferecê-la sem medida. Que a minha vida se torne um testemunho de que a graça não apenas me transforma, ela transforma a forma como trato todos ao meu redor. Hoje eu declaro: eu não estou além da redenção. Eu não estou perdido na escuridão. Eu não sou uma causa perdida ou um nome esquecido. Jesus, tu deixaste o céu para me encontrar. Tu atravessaste o sofrimento para me chamar pelo nome. Tu estendeste teus braços na cruz para me receber de volta à vida. O meu pecado era pesado, mas a tua graça é maior. Amém. O milagre da misericórdia. Uma oração de novos começos e reflexão honesta. O que o inimigo intentou para o mal, tu estás usando para algo eternamente bom, mesmo na espera, mesmo nas incertezas. Eu confio que tu estás escrevendo um final melhor do que eu jamais poderia imaginar. A graça para este momento. A misericórdia para esta bagunça. A propósito neste processo. Então hoje, eu escolho começar de novo. Eu escolho respirar fundo e dar o próximo passo, não perfeitamente, mas fielmente. Eu escolho confiar na voz que me chama de redimido, em vez das mentiras que me chamam de arruinado. Eu me levanto novamente, não na minha força, mas na força daquele que nunca parou de me alcançar. Que este dia seja encharcado no milagre da misericórdia. Que ele seja vestido com a leveza da graça, que ele carregue a confiança silenciosa de alguém cujo nome é conhecido no céu e cujo futuro está seguro nas mãos marcadas pelos cravos. Amém. Reflexão. Da confissão à redenção. Houve uma manhã em que eu estava sentado com meu caderno aberto e lágrimas caindo sobre a página, sussurrando: Deus, eu nem sei como recomeçar. Eu havia falhado, não apenas em coisas pequenas, mas de uma forma que abalou minha confiança e turvou a minha visão de mim mesmo. E ainda assim, naquele lugar silencioso, eu ouvi o que acredito que muitos corações precisam ouvir novamente hoje. A redenção não começa com perfeição, ela começa com rendição. Se você acabou de orar e seu coração ainda está sensível, não tenha pressa em sair desse momento. Vamos caminhar da confissão para a reflexão. Porque enquanto a graça cobre o seu passado, a redenção reconstrói o seu futuro. Mas não podemos cooperar com o que Deus deseja curar se ainda estamos escondendo o que está quebrado. Um convite. Escreva. Pergunte a si mesmo com gentileza: qual pecado ou falha eu ainda estou carregando que Deus já está pronto para levar? Talvez seja uma decisão que você repete toda noite. Talvez seja a vergonha que silencia a sua adoração. Talvez seja a culpa que impede você de acreditar que pode realmente ser plenamente restaurado. Amigo ou amiga, você não é a exceção à graça. Você é a própria razão pela qual ela existe. Nós não trazemos o nosso melhor a Deus para que Ele conserte o vesto. Nós trazemos o nosso pior, e é exatamente aí que ele começa. O Evangelho nunca foi sobre fazer pessoas ruins se comportarem melhor. Não se trata de pessoas ruins se comportando melhor, trata-se de pessoas mortas sendo trazidas de volta à vida. E isso inclui os lugares mortos dentro de você. O passo de hoje. Aqui está o convite. Respire fundo. Pegue seu caderno. Abra uma nota no seu celular. Escreva uma área, apenas uma, onde você precisa de uma segunda chance.
Ofereça isso a Deus. Deixe que este lugar seja o começo de algo totalmente novo. Seu ponto de virada começa aqui, quando a graça encontra um coração honesto. Pode ser um relacionamento desgastado, uma promessa quebrada, um hábito repetido, ou simplesmente um coração endurecido. Seja o que for, seja honesto, seja transparente, seja real. Então ore: Jesus, redime até isto. Eu entrego isso de volta a ti. Não precisa ser eloquente, só precisa ser verdadeiro. Não minimize, não justifique, apenas entregue. Ele já sabe, e ele já preparou o caminho adiante. Você não precisa consertar antes de entregar. Você não precisa de uma estratégia, apenas de rendição. A redenção não é uma recompensa para quem consegue se sair bem. É a restauração para aqueles que desistem de tentar ser o próprio Salvador. Então, hoje, que este seja o seu ponto de virada. Não porque você se sente forte, mas porque você finalmente soltou. Não há vergonha em recomeçar, só há graça. Não há condenação em Cristo, só há compaixão. Você não está desqualificado. Você é desejado. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Filipenses 1:6. Então, pause. Reflita. Responda. Porque a rendição não é o fim da sua história. É o começo de algo que Deus já está esperando para redimir. Se isso falou ao seu coração, se esta oração sussurrou verdades aos seus lugares cansados, se lembrou você de que sua história não acabou, de que a misericórdia ainda está em movimento, não deixe isso parar aqui. Digite amém para dizer que você recebe esta graça. Curta esta postagem se você é grato ou grata, porque a redenção é real. Inscreva-se no Espírito Santo para receber lembretes diários do amor de Deus. Há mais graça adiante, mais cura, mais esperança, e você não precisa caminhar em direção a isso sozinho ou sozinha. Envie isto para alguém que sente que a porta se fechou para ele ou para ela. Deixe essa pessoa saber. A graça a abre novamente. Porque não importa o quão longe caiamos, Jesus nunca para de nos alcançar. E hoje, essa mão estendida é para você.